Existe uma cidade onde o silêncio fala mais alto que qualquer explosão, onde prédios permanecem de pé, mas a vida desapareceu por completo. Este não é um cenário pós-apocalíptico de filme. É Agdam, a cidade fantasma da guerra esquecida. Por décadas, Agdam foi apagada do mundo. Mas o que aconteceu aqui não foi um acidente. Foi uma guerra, uma expulsão e um esquecimento. Agdam fica no coração do Cáucaso, uma das regiões mais instáveis e complexas do planeta. Um território pequeno, mas disputado por séculos. A cidade está localizada no Azerbaijão, na região de Nagorno-Karabakh, bem perto da linha de conflito histórico com a Armênia. Para entender Agdam, precisamos entender onde ela está. O Cáucaso é um mosaico de etnias, religiões e impérios que se sobrepuseram ao longo da história. E é exatamente nesse cruzamento de mundos que a tragédia de Agdam se desenrola. Antes da guerra, Agdam era uma cidade próspera, com mais de 40 mil habitantes. Tinha escolas, mercados, mesquitas, teatros e, acima de tudo, vida. Era um importante centro agrícola e comercial, conhecido pela sua produção de vinho, trigo e algodão. Era também um polo cultural da região, um lugar onde as tradições eram celebradas e a comunidade florescia. Agdam não era rica, mas era viva. Era um lar para dezenas de milhares de pessoas, um lugar onde famílias construíram suas histórias por gerações. Tudo isso acabaria em poucos meses. Quando a União Soviética caiu, no início dos anos 90, antigas rivalidades étnicas e territoriais voltaram à superfície com força total. Nagorno-Karabakh, uma região com população majoritariamente armênia, mas localizada dentro das fronteiras do Azerbaijão, tornou-se um barril de pólvora. O conflito entre Armênia e Azerbaijão explodiu, e Agdam, por sua proximidade com a zona de guerra, se viu na linha de frente. A cidade, que antes era um símbolo de vida, tornou-se um alvo estratégico. Os ataques eram constantes, os bombardeios tornaram a vida impossível. Em 1993, a cidade finalmente caiu nas mãos das forças armênias. A população foi forçada a fugir. Os moradores saíram às pressas, levando apenas o que conseguiam carregar, acreditando que voltariam em poucos dias, talvez semanas. Eles nunca voltaram. O que se seguiu não foi apenas o abandono de uma cidade. Foi a sua destruição sistemática. Agdam foi apelidada de Hiroshima do Cáucaso, mas a comparação não é totalmente precisa. Hiroshima foi destruída em um instante por uma bomba. Agdam foi desmontada metodicamente ao longo de anos. Após a ocupação, a cidade não foi reutilizada nem repovoada. Ela foi arrasada, casa por casa, tijolo por tijolo. Os materiais de construção foram saqueados, os telhados arrancados, as estruturas demolidas. O objetivo era claro e cruel: garantir que ninguém jamais pudesse voltar. Apagar a cidade do mapa e da memória. Por quase 30 anos, Agdam permaneceu congelada no tempo, uma zona de exclusão, uma cidade inteira sem uma única vida humana. Os únicos sons eram o do vento assobiando pelas janelas vazias e o rangido do metal retorcido. A natureza começou a tomar conta, com árvores crescendo dentro de casas e ruas cobertas por vegetação. Mas mesmo essa natureza era perigosa. A área foi infestada com minas terrestres, tornando qualquer tentativa de retorno ou exploração um risco mortal. A entrada era estritamente proibida e Agdam tornou-se um dos maiores e mais assustadores exemplos de uma cidade fantasma no mundo moderno. Aqui, até o silêncio é perigoso. Em 2020, uma nova guerra mudou o destino de Agdam. Após um conflito de 44 dias, o Azerbaijão retomou o controle da cidade, ou do que restou dela. Hoje, um ambicioso e gigantesco projeto de reconstrução está em andamento. O governo azerbaijano planeja redesenhar a cidade do zero,
transformando-a em uma cidade inteligente, com novas infraestruturas, parques e residências. Guindastes se movem onde antes havia apenas ruínas, e o barulho da construção substituiu o silêncio mortal. Mas a reconstrução de uma cidade é muito mais complexa do que apenas erguer novos edifícios. O que foi perdido em Agdan jamais será recuperado. As ruas onde as crianças brincavam, as casas cheias de memórias familiares, o tecido social que unia uma comunidade inteira. Tudo isso se foi para sempre. Memórias não se reconstroem com concreto. A nova Agdan pode ser moderna e funcional, mas será uma cidade completamente diferente, construída sobre as cinzas de uma vida que foi violentamente interrompida. As cicatrizes do passado permanecerão, mesmo sob o asfalto novo. Agdan não é apenas uma cidade fantasma. Ela é um aviso, um lembrete sombrio de como a guerra não termina quando as armas se calam. Ela deixa para trás um legado de destruição, deslocamento e dor que dura gerações. Quando a guerra termina, o esquecimento começa. E alguns lugares se tornam proibidos não por leis ou fronteiras, mas pelas cicatrizes profundas que carregam em sua alma. Este é o destino proibido, explorando os lugares que o mundo tentou apagar. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas viagens a lugares esquecidos. Até a próxima!